Assim diz então o evangelista João no seu evangelho, nesse capítulo 3, versículos de 22 a 30. Testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Se nós olharmos para as páginas, ou para a página anterior, aí onde começa o capítulo 3 desse Evangelho de João, nós vamos perceber algo bastante interessante e que é central no ministério de Jesus. Se vocês derem uma vista rápida pelo texto, vocês vão perceber alguma coisa bastante interessante. Primeiro, que Jesus nessa época estava em Jerusalém. E ali, estando em Jerusalém, ele tem alguns eventos e alguma coisa que é muito importante, que vai de fato nortear todo o seu ministério, dentre várias outras coisas que aconteceram ao longo de seu ministério. A gente vê, por exemplo, Jesus indo ao templo e tendo um embate tremendo com os cambistas, com aqueles que vendiam pombas, que vendiam animais que eram usados para o sacrifício. E ele, então, expulsa, ele briga, ele tem uma conversa muito dura, severa, inclusive com um chicote na mão, recriminando fortemente aqueles que faziam do templo do sacrifício todo um negócio muito mal feito, um negócio sujo, um negócio que desonrava a própria fé dos judeus. Se a gente segue um pouquinho mais no capítulo 3, a gente vai encontrar um outro episódio interessantíssimo, que é o encontro de Jesus numa noite com Nicodemos. Nós conhecemos muito bem esta passagem, mas nunca é demais a gente recordar o que aconteceu ali. Há um diálogo interessantíssimo de Jesus com esse mestre da lei, um homem importantíssimo, um fariseu, um líder da nação, alguém que era considerado, de fato era, uma autoridade importante no povo de Israel naqueles dias, Nicodemos. E ali então, Nicodemos tem um diálogo interessante, privado com Jesus, em que ele, entre outras coisas, vai perguntando crescentemente, vai afirmando crescentemente, porque ele já havia percebido isso de alguma forma, mas estava curioso e queria uma confirmação de tudo aquilo que ele já tinha percebido. Ele, se vocês olham aí no início do capítulo 3, vão ver que ele fala assim no versículo 2: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode
realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Vejam que ele já havia percebido que Jesus não era qualquer um, não era um profeta como os outros tantos que passaram pelo povo de Israel. Ele já vinha fazendo sinais, milagres, e Nicodemos, que vamos dizer assim, de certa forma estava muito ligado com o que acontecia, já havia percebido que Jesus não era qualquer um e que, portanto, vinha da parte de Deus. E Jesus, então, começa a ter um diálogo com ele e diz a ele que ninguém que, de fato, fala, ninguém pode, de fato, falar se não vier da parte de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí começa uma espécie de uma pequena confusão naquilo que Jesus falou para ele, porque ele não entendeu. Como nascer de novo? Como é que pode alguém velho, um adulto, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus continua aquele diálogo com ele e diz a ele que ninguém, de fato, entra no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Ele pergunta de uma forma e Jesus não responde diretamente a ele, mas vai respondendo com conceitos, e aqui ele fala de água e de Espírito, e a continuação do diálogo mostra que Nicodemos está muito curioso e, portanto, vai fazendo perguntas que parecem, à primeira vista, até um tanto infantis, um tanto sem sentido, mas não nos esqueçamos daquilo que eu já falei pelo menos 2 vezes aqui. Ele estava muito ligado e as suas perguntas se davam muito porque ele, de fato, tinha uma curiosidade enorme, não só uma curiosidade enorme, como ele queria, de fato, entender quem era Jesus. E por isso umas perguntas um tanto descabidas da sua parte. E Jesus vai então naquele diálogo com ele, expandindo o seu conceito até chegar em algo que é central, absolutamente central nas páginas da Bíblia, que é o versículo 16, que nós tão bem conhecemos e que aprendemos desde aqueles que são crentes desde a infância, aprendem esse versículo desde a mais tenra infância, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma verdade importante e uma verdade central que muitos e muitos comentaristas, e nós podemos facilmente concordar com eles, afirmam que se precisássemos resumir toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, em um único versículo, certamente seria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele... Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho ao mundo, vamos parafrasear, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu falo isso que resume tudo aquilo que se encontra nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, porque, de fato, tudo aponta para essa grande verdade. Tudo aquilo que os profetas no Antigo Testamento afirmaram, tudo aquilo que a gente vê nos escritos dos evangelistas, tudo aquilo que a gente vê nos escritos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, tudo isso vai afirmar essa grande verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E após, então, todo esse período passado em Jerusalém, com todos esses acontecimentos, e esse acontecimento importantíssimo, desse diálogo privado, secreto quase, de Jesus com Nicodemos, nós vemos, na continuidade do texto, do capítulo 3 de João, essa passagem que nós acabamos de ler, a partir aí do versículo 22. Jesus deixa Jerusalém e vai com seus discípulos para a região rural, por assim dizer, da Judéia.
E ali então Jesus começa a pregar, ou continua a pregar, porque ele havia feito isso em Jerusalém também, e passa a batizar muitas e muitas pessoas que se achegam a ele, que vão ouvir a sua mensagem, que vão testemunhar e vão vivenciar acerca dos seus próprios sinais e milagres. E é interessante que o texto fala, esse texto que nós lemos de João 3, de 22 a 30, logo no versículo 22, fala que ele passou a pregar naquela região, Jesus passou a pregar naquela região e ele batizava. Mas se nós olharmos para o capítulo 4, logo no versículo 1, veremos um esclarecimento maior sobre essa afirmação, ou seja, que Jesus batizava pessoas. Vejam aí o que diz João 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Vejam só o 2. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quem verdadeiramente, de fato, batizava aqueles que iam ao encontro de Jesus, não era ele próprio, mas seus discípulos. E nós vemos então, nesse aspecto, que começa a acontecer ali algo que cria uma certa tensão entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Nós vemos então que começa então essa sequência de acontecimentos interessantíssimos das declarações, não só dos discípulos de João Batista, mas em especial das declarações do próprio João Batista. O evangelista João mostra-nos aqui então que havia uma atividade paralela, uma atividade que João desenvolvia, que ele pregava uma palavra e uma mensagem que buscava colocar nos corações e nas mentes dos seus ouvintes uma preocupação acerca das suas vidas. O que ele pregava, basicamente, era a necessidade de arrependimento, era a necessidade de uma mudança de vida, de um reposicionamento para que eles deixassem de lado os seus procedimentos, para que eles purificassem as suas vidas, os seus corações, as suas mentes. E aqueles que ouviam essa mensagem de João, que entendiam essa mensagem, que aceitavam aquilo que ele falava acerca da necessidade de uma purificação, de uma vida mais santa, mais pura, mais reta diante de Deus, vinham a ele e eram batizados por ele. De fato, esse batismo que João Batista ministrava era algo muito importante, porque, de fato, aqueles que passavam por ele, aqueles que ouviam o testemunho de João, ouviam e percebiam que tudo aquilo simbolizava o início de um processo, de todo um processo de tomada de consciência para o povo que o ouvia. Tomada de consciência acerca do estado pecaminoso da nação de Israel, tomada de consciência do estado pecaminoso dos líderes, dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, e tomada de posição com relação a cada um, porque cada um, de certo, fazia toda uma reflexão e percebia que andava em desacordo com a palavra de Deus. O povo, pois, estava de alguma forma sendo, e muito bem sendo, preparado para algo que viria logo em seguida, que há algo que efetivamente viria a mudar tudo aquilo que eles tinham ouvido e visto, não só ao longo de sua vida, como também através dos profetas que haviam falado no passado, que haviam deixado uma série de indicações acerca da vinda do Messias,
primeiramente para o povo de Israel e depois para todo o mundo. Esse processo iniciado por João Batista de conscientização do povo acerca do seu estado, acerca do seu afastamento de Deus, era algo muito importante para preparar esse caminho novo que iria sendo descortinado, que foi sendo descortinado pouco a pouco, com a entrada mais efetiva em cena de Jesus. O que João mostrava é que esse novo relacionamento do povo com Deus, de Deus com o povo, seria, de fato, feito por alguém que o sucederia. Não ele, e ele mostra isso claramente porque foi perguntado, havia também muita curiosidade acerca daquilo que João vinha fazendo e acerca do seu ministério, porque muita gente, erradamente, começava a crer que ele seria o próprio Messias. E ele mostra que, de fato, não era ele o Messias. Ele mostra que ele, na verdade, era apenas um precursor, um antecessor, alguém que viria preparar o caminho para o Messias. Ele, João Batista, não era aquilo que a Bíblia e que os próprios evangelhos denominam de o noivo. Ele era amigo do noivo, ele estava preparando o caminho do noivo, que estava vindo ao encontro da sua noiva, a igreja, seu povo, exatamente para cumprir tudo aquilo que Deus havia preparado desde a eternidade e que Jesus, de uma forma muito interessante, havia explicado naquele diálogo que teve com Nicodemos quando lá em Jerusalém. Ou seja, de que ele, Jesus, resgataria, redimiria a sua noiva, a igreja, da sua miséria. Miséria, não miséria financeira, não miséria política, como muitos acreditavam e esperavam, mas da sua miséria espiritual e da sua rebeldia com relação a Deus. E tudo isso seria feito através do seu ministério, dos seus sinais, dos seus milagres, mas em especial seria feito através da sua morte e depois coroada pela sua ressurreição, pagando um preço altíssimo. Altíssimo para Deus, altíssimo para o Senhor Jesus, ou seja, sua vida, seu sangue derramado de uma forma tão vil pelos pecadores, tudo isso para pagar pelos pecados do povo, para redimir o povo da escravidão de Satanás. Mas havia necessidade, e é isso que João cumpre de uma forma tão admirável, de uma preparação. Tudo isso, João Batista sabia muito bem, que ele havia sido encarregado dessa missão tão especial, tão maravilhosa, e ele estava cumprindo isso de uma forma muito fiel. Ele estava, de fato, preparando o povo para esse encontro com o noivo, o Senhor Jesus. Assim, em função, nesse relato que nós vimos aí, dos versículos 22 a 30, em função de um debate que houve entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus, e em especial, um judeu que nós não temos o nome dele, não foi registrado, ou seja, alguém anônimo. Em função de toda essa discussão, João Batista aproveita para, de uma outra forma, mais explícita, além daquilo que ele já tinha feito anteriormente, ele aproveita todo esse episódio para explicar o seu próprio papel dele, João Batista, em todo aquele processo de preparação da vinda do Messias. Se nós olharmos aí, vejam comigo, os versículos 26 até o princípio do versículo 29, nós vamos ver esta descrição. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem
que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Vejam que interessante, eles não fazem referência ao nome de Jesus. Aquele homem é algo, de uma certa forma, irônica, de uma maneira irônica como eles se dirigem a João e contam isso, contam o seu pensamento, algo que denota uma mágoa, algo que denota um ressentimento. Ora, João Batista batizava, o nome dele já estava até com essa alcunha, João o Batista, aquele que batiza, e agora há um outro que também faz a mesma coisa. A impressão que dá é que havia uma disputa por um espaço único. Mas vamos continuar a leitura. A isso, versículo 27, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Vejam que resposta admirável de João Batista. Como foi enfatizado pelo nosso irmão presbítero Samir, enquanto lia o texto que fala sobre a vontade de Tiago e de João de serem destaques, de serem colocados ao lado do grande rei, que eles sabiam que Jesus era, em posições de destaque, como se fossem ministros seus, ministros os mais importantes possível, porque, inclusive, a gente vê, não só ao longo da história, mas também nas páginas da Bíblia, no Antigo Testamento em especial, a figura daquele que é colocado, em especial, à direita do grande líder, do rei, do imperador, é alguém do máximo destaque. Jesus mesmo, nos Salmos, é mostrado, em especial por Davi, como aquele que está à direita de Deus Pai. Uma posição de máxima significância, de máximo destaque. É exatamente isso que Tiago e João almejavam quando pedem para estar ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda. Eles não estavam pedindo pouca coisa, não, eles estavam pedindo muito. Pois João Batista mostra que ele não estaria nem à direita e nem à esquerda do Messias, do grande rei. Ele tinha outro papel, e ele estava cumprindo, procurando e conseguindo cumprir de forma admirável o papel que Deus havia preparado para ele. O evangelista João, de fato, não detalha esse debate havido entre esse judeu e os discípulos de Jesus, os discípulos de João, ele como um discípulo de Jesus e os discípulos de João, mas ele mostra claramente, como eu já falei a vocês, que havia uma tensão entre aquele judeu que a gente não sabe quem era exatamente e os discípulos de João Batista, que estavam estranhando muito aquilo tudo. E, de fato, João não anima os seus próprios discípulos com o que eles esperavam. Talvez eles esperassem uma afirmativa de João Batista do tipo: deixem isso para lá, eu sou mais importante do que ele, vocês estão comigo, vocês têm que estar ao meu lado, e esqueçam o outro lá. João Batista não faz absolutamente nada disso, pelo contrário, João Batista de alguma forma até os decepciona, porque responde dessa forma tão simples, tão humilde, mas de uma profundidade enorme, que ele não era o Cristo, e que se o outro, Jesus, batizava, é porque aquilo havia sido dado a ele por Deus, e eles não deviam ficar preocupados com esse tipo de coisa. Ele, como um servo
verdadeiro, com um verdadeiro espírito de serviço, com uma humildade dada pelo próprio Deus, ele se dirige aos seus discípulos, mostrando que ele era, na verdade, apenas alguém que preparava o caminho daquele que viria logo em seguida, que já estava chegando, que já estava entre eles. E ele, embora se mostrando pequeno, na verdade aparece como Deus o colocou nessa posição, como um grandioso arauto do grande rei, o verdadeiro Senhor. Em Mateus capítulo 3, em parte do versículo 3 desse capítulo 3, ele falou, quando lhe foi perguntado quem era ele, João Batista: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, são veredas retas para ele. Ele responde tão maravilhosamente dessa forma a pergunta sobre o seu papel, dizendo que ele era a voz do que clamava no deserto e que ele preparava o caminho para o Senhor, ecoando aquilo que o profeta Isaías, mais ou menos 700 anos, ou quase isso, falou. Ele usou essa expressão tão maravilhosa que o próprio João Batista repete de uma forma espetacular: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Ou seja, ele exorta o povo a preparar o caminho para o Senhor junto com ele. Façam veredas retas para ele. Veredas retas, por que retas? Caminhos retos, porque os caminhos eram tortos. Os caminhos eram sinuosos. E ele prega, João Batista prega purificação. Ele prega arrependimento. Ele prega mudança de vida. Ele prega uma vida de fato que honre, que dignifique o trabalho, o ministério, a vida, o ensinamento, a morte e a ressurreição daquele que agora estava entrando em cena, o Senhor Jesus. Embora parecesse que os dois tinham uma rivalidade, João Batista e Jesus, na verdade a gente vê claramente que João Batista declara que não havia rivalidade absolutamente nenhuma. Os papéis deles eram complementares, um trabalhava para o outro. João Batista trabalhando para preparar o caminho de Jesus de uma forma tão maravilhosa. Ele sabia muito bem, João Batista, qual era o seu papel. Assim como Jesus também sabia exatamente qual era o seu papel. E quem era o servo e quem era o Senhor. Ambos sabiam muito bem disso. E João Batista atesta seu pleno conhecimento e a sua submissão e a sua alegria quanto a isso, quanto à sua posição, quanto à sua missão, ao fazer essa explicação para os seus próprios discípulos, de que uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Isso nós vemos aí nesses versículos de 27 a 29. João Batista, portanto, sabia muito bem que ele não era o Messias, e que o Messias, que é o noivo, identificado como noivo, que ele mesmo identifica como noivo, que agora chega, que agora começa a entrar mais claramente em cena no povo de Israel, ele sabia que deveria atuar como seu precursor, como seu embaixador, seu arauto, aquele que toca a trombeta adiante do grande rei que está chegando. E ele mostra que a sua alegria, a alegria de João Batista, é plena, é completa, porque ele percebe a chegada do noivo, ele apenas está anunciando a sua chegada. João Batista, a partir daí, a partir dessa época, vai saindo de cena, até a sua própria morte, e de uma forma tão trágica, com a própria cabeça cortada.
E ele vai saindo de cena e ele vai assumindo gradualmente, a partir daquele momento, a partir daquele episódio, ele vai assumindo não uma posição de destaque, mas vai assumindo uma posição muito mais modesta, uma posição muito mais de lado, uma posição muito de menor destaque, uma posição mais simples, menor, mas ele não se entristece com isso. Seus discípulos ficaram frustrados, ficaram decepcionados, mas ele, ao contrário, começou a se alegrar grandemente ao perceber que o noivo já estava chegando, que ele já vinha vindo para assumir o seu papel e vinha vindo para desempenhar o seu papel de suprema importância na história humana. No versículo 30, nós vemos o clímax do pensamento e a atitude de João Batista. E ele, como num resumo do seu pensamento e da concepção da sua própria missão, que ele cumpre com toda a fidelidade, faz essa maravilhosa afirmativa, que não era apenas alguma coisa dita da boca para fora, mas era exatamente aquilo que ele pensava, que ele tinha como sua missão e que ele vivia de forma admirável, que é o clímax dessa passagem, é o que nós vemos no versículo 30, que é algo tão maravilhoso, é o que ele afirma: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Algo maravilhoso para alguém que tinha tido destaque, algo maravilhoso para alguém que havia sido ouvido pelo próprio rei, que havia impressionado o próprio rei, que havia trazido multidões ao seu encontro para ouvi-lo, alguém que tinha de fato causado um grande impacto no povo de Israel, João Batista. Mas ele agora começa a sair de cena e ele declara de uma forma tão maravilhosa, dessa expressão ao mesmo tempo tão simples e de uma profundidade extrema: é necessário que ele cresça, ele deve crescer, e eu devo diminuir. Ele entende isso de uma forma maravilhosa e grandiosa. O seu papel a partir daí é um papel secundário, não é um papel mais de destaque. O destaque agora deve ser dado a Jesus, ao noivo, ao grande rei que agora chega. Ele tem apenas um papel de precursor, um papel menor, um papel secundário, embora um papel muito importante. Essa questão do destaque, como já foi mencionado aqui hoje pelo presbítero Samir, e eu quero voltar a esse ponto agora, porque isso precisa ficar muito na nossa mente, no nosso coração, como de fato é uma grande necessidade nossa de que percebamos a importância dessa afirmação de João Batista. Não apenas uma afirmação histórica, teológica, mas algo que deve redundar em prática nas nossas vidas. E eu tenho aqui alguma coisa para compartilhar com os irmãos, que me aconteceu há muitos anos, há praticamente 30 anos, que tem tudo a ver com essa afirmação, essa afirmativa de João Batista, e que a gente precisa colocar na mente e fazer uma autoanálise, como me aconteceu há muitos anos. Eu trabalhava, os irmãos sabem que eu sou engenheiro, lidei diretamente com obras durante mais de 20 anos, obras de construção pesada, e como engenheiro e colega de vários outros engenheiros e economistas e administradores, advogados e assim por diante, naqueles nossos diálogos, eu comecei a perceber que eu tinha um sério defeito.
Isso me foi mostrado por um ímpio. Impressionante. Deus usa até mesmo os ímpios para nos mostrar algo que nós precisamos corrigir. Hoje pela manhã estudamos sobre pureza, sobre santidade, e a gente evidentemente busca nas páginas da Bíblia noções sobre santificação, sobre santidade, sobre pureza, sobre impureza, como fizemos hoje pela manhã, aqueles que estavam aqui no estudo feito na escola dominical pelo presbítero Samir, testemunharam muito bem disso. É uma meta que o crente tem que ter. E eu fui ensinado por um ímpio acerca disso. Vejam só, o que aconteceu? Esse ímpio começou a fazer de vez em quando umas cutucadas em mim, porque eu ia conversar alguma coisa e eu fiz, eu aconteço, eu fiz e isso e aquilo, e ele começou a fazer de leve, mas um de leve que eu, como detalhista, percebi muito claramente que ele estava me fazendo uma cutucada de algo que eu fazia muito mal, erradamente, porque tudo eu me colocava no centro dos acontecimentos. Graças a Deus. Graças a Deus que colocou aquele ímpio no meu caminho. E eu percebi claramente que eu estava indo completamente em desacordo, não só com a palavra de Deus, como em desacordo com um bom relacionamento, em especial no mercado de trabalho, em especial no meu ambiente de trabalho. E eu comecei a ficar atento para esse tipo de coisa. E comecei a observar que eu fazia muito aquilo e que a maioria das pessoas faziam e fazem aquilo que eu fazia. Mas nem todo mundo tem essa noção, evidentemente. Nem todo mundo conhece as páginas da Bíblia e nem todo mundo tem um ímpio a cutucar e a fazer, às vezes, brincadeiras irônicas e contundentes que levam a gente a pensar e a se incomodar com esse tipo de coisa. Se os irmãos pararem um pouquinho para fazerem uma autoanálise, verão, prestem bem atenção, façam cada um consigo próprio essa afirmação, ou melhor, essa análise íntima. Vocês já repararam, eu vou ajudar vocês nessa reflexão, que tudo aquilo que a gente vai contar para os outros, a gente fala assim, porque eu, fulano e cicrano, fizemos isso, fizemos aquilo. Porque eu, ela, ele, eu, eles, a gente sempre se coloca num diálogo em primeiro lugar. Poucos anos depois de todo esse evento, de esse meu despertar para esse tipo de coisa, eu também tive uma outra experiência muito interessante, aí de outra natureza, mas que veio confirmar a necessidade de não agir dessa forma. Poucos anos depois disso, eu e a Ellen fomos estudar o espanhol, o idioma castelhano, e me chamou a atenção que os espanhóis não fazem isso na sua construção gramatical das suas frases. Sabe o que eles fazem? Eles invertem. É fulano, cicrano e eu. Eles e eu, e nunca o contrário, como a gente faz. Eles têm, na maioria das vezes, eles têm o dirigir-se a outras pessoas num relato como algo de muito pouca educação se colocar em primeiro lugar. Eles constroem as suas frases naturalmente, sempre falando, quando contam alguma coisa, tal, e eu, ele, ela e eu, eles e eu, nunca o contrário como nós fazemos. Isso só veio confirmar aquilo que eu já vinha aprendendo a partir de tudo aquilo que me aconteceu. E isso
repito, eu que sou muito detalhista, me fez reforçar esse conceito, não só através desses exemplos, mas em especial através das páginas da Bíblia, que era necessário mudar esse tipo de procedimento. E eu ainda me cobro quanto a isso, e muitas vezes erro quanto a isso, porque o hábito está tão arraigado que a gente não se dá conta disso. O que nós vemos na atitude e no procedimento de João Batista, não só pelo que ele fala, como pelo que ele faz, é que ele entendeu muito bem isso. O importante não era ele, o importante era Jesus. Por isso ele afirma: convém que ele cresça e que eu diminua. A gente pode começar a ter uma atitude correta diante de Deus, pensando nessa ilustração que eu fiz para vocês, e mais do que nada pensando no testemunho, no posicionamento, na postura e no procedimento de João Batista, de não nos colocarmos em primeiro lugar, mas colocarmos o próximo em primeiro lugar e depois nós próprios. Não eu e você, não eu, eles, mas você e eu, vocês e eu. João Batista, então, com essa afirmação, convém que ele cresça e que eu diminua, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele, de fato, demonstra que ele quer ser pequeno, que ele quer ser menor. E ele quer fazer isso seguindo o conselho dado posteriormente à admoestação feita por Jesus aos seus próprios discípulos, posteriormente, que ele já não testemunhou mais, porque já havia morrido, de que para ganhar o reino dos céus é necessário que nos transformemos em crianças. Não como imaginou ou como perguntou de forma absurda Nicodemos: posso eu me tornar uma criança? Posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Muito bom que ele tenha feito essa confusão, porque isso serve para ilustrar aquilo que é importante na nossa trajetória cristã, ou seja, que precisamos de fato nascer de novo, precisamos de fato nos tornar como crianças, porque o novo nascimento, que era o que João Batista pregava, num embrião, vamos dizer assim, da mensagem de Jesus, é fundamental, ou seja, precisamos voltar espiritualmente a ser crianças, a ser infantis, ingênuos, para que possamos de fato ganhar o reino dos céus. Se vocês abrirem aí as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, vão encontrar nos versículos 3 a 4, textualmente, esta afirmativa de Jesus. Abram aí suas Bíblias, porque é bom fixarem esse conceito que é tão importante para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual. Mateus 18, de 3 até o versículo 4, versículos 3 e 4. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Estas palavras, ao mesmo tempo simples e tão profundas de João Batista, foram proferidas por ele, não apenas para ficar na história humana, não apenas para ficar na história cristã, mas para serem, portanto, lembradas por todos nós, por todos os crentes,
por todos os cristãos de todas as épocas. Esse ensinamento real, vivo de João Batista, foi importante para aqueles que ouviram isso naquela época e é importante para nós também, para cristãos do século 21. Portanto, não nos esqueçamos disso. Tenham isso como um alvo, como, de fato, uma verdadeira meta a ser atingida nas nossas vidas. E isso faz parte do nosso processo de santificação, como estudamos hoje pela manhã. Isso faz parte do nosso processo de purificação, o nos dizermos mentalmente, constantemente, o que João Batista disse. Convém que ele cresça, é preciso, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que Deus, portanto, nos abençoe, que Deus, portanto, nos oriente, confirme essas palavras em nossos corações e que o Espírito Santo nos ajude, que, de fato, tenhamos isso em mente, passemos a percebermos-nos como de fato somos e corrigir não só isso, não só expressões, não só pensamentos, mas também atitudes em nossa vida, para que de fato estejamos em tudo submissos ao nosso Senhor, o verdadeiro Senhor que deve crescer e diante de quem nós devemos diminuir. Que Deus assim nos ajude e nos ilumine não só as mentes, como os corações, para transformar tudo isso em procedimento e em realidade nas nossas vidas. Amém.